Olá, pessoal. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a atividade avaliativa, que está proposta para o dia 10, né? Vocês têm até o dia 10 do 12. Vocês podem me enviar pelo e-mail, aquele mesmo e-mail que eu uso, às vezes, para mandar atividades para vocês. Eu vou colocar no chat também, vou mandar no nosso grupo do WhatsApp, mas é professorafernandanigre@gmail.com, uma coisa assim, mas eu vou confirmar direitinho e colocar aqui para vocês. Qual que é a proposta? Vocês não precisam pensar assim, vai ser um padrão de escrita que precisa ter uma elaboração, né, uma narrativa estruturada, com citação de autores. Não, eu quero que vocês coloquem com as palavras de vocês, a partir das nossas primeiras aulas, principalmente das 3 primeiras semanas, em que a gente estava falando as razões de surgimento do direito do trabalho, como que se deu essa evolução até o direito do trabalho se consolidar como um ramo jurídico em torno da relação de emprego, que é o objeto do direito do trabalho no Brasil, como que vocês viram, né, esses fatores sociais, sociológicos, políticos, econômicos, que levaram ideológicos que levaram à necessidade do Estado passar a intervir nas relações laborais, né? Naquele contexto em que nós tivemos uma mudança de perspectiva a partir da mudança do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. O que levou a essa mudança? E principalmente no contexto da Revolução Industrial, em que o trabalho juridicamente livre, formalmente livre, passou a ser utilizado como principal forma de pactuação do trabalho humano. Mas, apesar da liberdade existir sob o aspecto formal, do ponto de vista prático, não havia liberdade de fato, porque o trabalhador ele não era o proprietário dos meios de produção naquele contexto, e ele só tinha a sua força de trabalho para poder prover a sua subsistência, para se manter. Então, nós tivemos, naquele contexto, alguns autores como o Márcio Viana, o Maurício Godinho Delgado, eles falam sobre a chantagem dos salários. Deixa de ser necessário o uso da força, né, que no contexto das relações escravagistas, do servilismo lá no feudalismo, para que passe a ser utilizada a chantagem do salário, a chantagem do desemprego. Karl Marx fala no exército industrial de reserva, então existia um grande contingente de pessoas à disposição para realizar trabalho, na verdade desesperadas, né? Muitas se aglomerando ali no entorno das fábricas, fazendo com que as cidades ficassem desorganizadas, com que houvesse dificuldades mesmo, né? Tanto sob o aspecto de alimentação, como também de higiene. Então, a gente teve uma situação em que o conflito social ele ficava cada vez mais intenso, e principalmente no contexto em que nós temos esses trabalhadores sendo colocados dentro das fábricas e reconhecendo ali uma mesma condição de exploração por parte dos patrões. Então, essa agregação dos trabalhadores nas fábricas, que se deu a princípio com o interesse de ter uma certeza da produção, uma padronização, uma maior qualidade no modo de produzir, né, na produção de bens, isso acaba também despertando a consciência, um sentimento de soma, de união, de resistência entre os trabalhadores. A partir daí, nós temos uma organização coletiva. Demorou ainda para a gente falar em sindicatos, né, mas as primeiras negociações diretas entre os trabalhadores em grupos com os patrões, então a gente tem a autorregulação para que fossem estabelecidas condições mínimas para regular aquele tipo de relação. Tivemos também os movimentos, naquele momento, né, os movimentos, as lutas sociais, os embates entre os empregadores e os empregados. Também nesse contexto, nós tivemos o Manifesto Comunista como um ponto ideológico muito importante, porque mostrava que existia uma alternativa e era uma crítica àquele modo de produção capitalista. A encíclica Rerum Novarum também foi chamada de Manifesto Comunista da Igreja, que é mais um aspecto sociológico, ideológico, que contribui para essa mudança de perspectiva do Estado, que no contexto da política e da economia liberais que prevaleciam, principalmente a partir da Revolução Francesa, né, como uma resposta ao absolutismo monárquico. Então, tudo isso combinado é que leva a uma mudança
de atuação do Estado, porque aquela conduta de laissez-faire, laissez-passer, de deixar fazer, deixar passar, ela gerou distorções graves a ponto de tornar o conflito social ameaçador. Então, para evitar, né, eu gosto muito de uma referência que a professora Ellen faz, Ellen Hazan, ela fala, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Então, foi necessário que, naquele momento, o Estado mudasse de postura para manter até aquela massa, né, aqueles trabalhadores sob controle. Então, foi necessário acolher as reivindicações dos trabalhadores e passar a adotar uma postura de dirigismo contratual, a intervenção do Estado, estabelecendo regras mínimas para estabelecer ali para que o desequilíbrio contratual não fosse a ponto de levar a uma situação sustentável que pudesse superar até o próprio modo de produção capitalista. Então, a partir desse cenário, é que vocês vão, com esse olhar, assistir os 2 filmes que eu recomendei, né, no programa da nossa disciplina, rever as anotações de aula, rever aqueles roteiros que eu postei lá para vocês fazerem essa correlação entre esses fatores. Acho que a primeira pergunta tem a ver com isso. Depois, vocês vão refletir, a partir já do momento em que a gente fala do final do século XX, principalmente a partir da década de 1970, século XXI, vocês vão refletir se aquele padrão, né, aquele padrão de relação que existiu no contexto da Revolução Industrial, se ele continua existindo a partir do século XX, no século XXI, mas eu quero que vocês tenham uma percepção crítica, tentem avaliar se os trabalhadores hoje, desde o final do século XX, no século XXI, se a gente pode falar que eles têm mais liberdade, mais autonomia, se compararmos com aquele momento em que nós tivemos o surgimento do direito do trabalho, principalmente a partir da Revolução Industrial. Então, a segunda pergunta é para vocês terem fazer essa reflexão, e aí pode ajudar vocês leituras sobre leituras do Ricardo Antunes. Ricardo Antunes é um sociólogo, ele é professor em Campinas, e eu falei bastante dele quando nós falamos sobre a mudança, né, o trabalho no século XXI, que eu falei para vocês algumas noções sobre trabalho por plataforma digital, uma mudança, né, ele chama de escravos digitais, ou o privilégio da servidão, em que a gente tem, a partir da terceira revolução industrial, que é a revolução informacional, a era digital, tendo início, né, até a quarta revolução industrial, que é o momento que a gente vive hoje, esse conceito de indústria 4.0, direito do trabalho 4.0, vem a partir desse marco, né, que foi na Alemanha que se falou primeiro de indústria 4.0 para se referir a uma forma, a um modelo de produção que ele pode ser totalmente digitalizado, né? Ele pode ser operado por máquinas, então a gente vai ter softwares dando comandos para que máquinas comecem e façam todo o processo produtivo e o trabalho humano ficando relegado à gestão, à programação. Então, quero que vocês reflitam na questão 2 sobre esses momentos, esses recortes, né? Primeira Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial, em que a gente tem o Taylorismo e o Fordismo, com a racionalização do trabalho, a utilização de esteiras rolantes, segmentação em tarefas repetitivas para a produção em massa, até chegarmos na terceira revolução industrial, e aí temos como marco o modo toyotista de produção, com a empresa enxuta, reorganização produtiva, terceirização, e a partir do século XXI, principalmente, a gente tendo esse trabalho digital, o desemprego digital sendo também uma ameaça, né, para que o trabalhador tenha que seguir ali uma cartilha dentro da racionalidade neoliberal, se tornando cada vez mais competitivo, o peso da empregabilidade. Então, a gente tem outras formas de dominação, outras formas de docilização desse trabalhador, que não necessariamente precisam de um controle ostensivo, de uma vigilância direta sobre a pessoa do trabalhador, porque ele já introjeta essa carga, essa necessidade de ser competitivo, a concorrência interindividual. Então, aí eu quero que vocês falem sobre a liberdade
nesse contexto, comparando as formas de dominação que a gente tinha no momento em que surgiu o direito do trabalho e que temos hoje. E na terceira questão, a pergunta é: ainda precisamos do direito do trabalho no século XXI? Há futuro para o direito do trabalho? Então, aí vocês vão pensar, o que levou ao surgimento do direito do trabalho? Não foi a desigualdade? Principalmente o desequilíbrio econômico entre empregado e empregador, naquele contexto em que nós tivemos uma transição do trabalho servil, trabalho escravo, como formas hegemônicas de exploração do trabalho humano, dando lugar ao trabalho juridicamente livre, mas subordinado. Então, será que essa desigualdade, esse desequilíbrio continua existindo? E caberia ao direito do trabalho dar as bases, dar um norte para que essa regulação continue existindo, para garantir direitos, para assegurar garantias mínimas para esses trabalhadores? Então, é nesse contexto que vocês vão... Na verdade, gente, todas as perguntas, elas estão interligadas, né? As respostas que vocês vão dar podem ser dadas em bloco, justamente por isso. E aí, eu até sugeri que vocês utilizem até 3 laudas para a resposta, mas se precisar passar um pouquinho, não tem problema. Quem quiser fazer em dupla, pode fazer em dupla, tá? E eu marquei o dia 10 como uma referência. Eu peço para vocês não passarem muito disso, né? Para tentarem respeitar o prazo, porque eu provavelmente vou corrigir antes do nosso recesso de dezembro, tá bom? Vocês têm dúvidas em relação ao trabalho? Eu até coloquei lá um padrão de formatação, mas também não é, eu não vou avaliar a formatação de acordo com o padrão da BNT, só para a gente ter uma referência, né? Porque se a gente fala assim, 3 laudas, mas um usa fonte tamanho 8, o outro usa fonte tamanho 14, então poderia dar uma dúvida, né? Então foi só mesmo para essa referência. E aí, tá tranquilo? Acho que com base nessa revisão aqui, né, já dá até para responder as perguntas. Por mim, tá tranquilo, professora. Beleza, adoro, gente. Tranquilo. Beleza, Gabriel. Então, vamos falar do assunto de hoje? Porque senão eu empolgo, começo a falar tudo de novo, tudo que vocês já viram. Deixa eu ver aqui se está dando para ver o quadro. Gente, tá bom aí para vocês? A iluminação tá boa? Eu não vou ficar muito presa ao quadro, porque como eu falei no início, para quem já tinha chegado aqui mais cedo, acho que Isadora estava conversando, eu vou disponibilizar o roteiro da aula de hoje, escrito, para vocês lá no Drive, tá bom? Obrigada, Gabriel. Então, hoje a gente vai falar sobre, já vamos entrar em aspectos mais práticos do tema legislação social, a gente já vai falar sobre relação de emprego. Não sei se assistiram à última videoaula, não sei se deu tempo, né? Mas na última aula eu falei para vocês sobre a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Relação de trabalho, gente, é um gênero, né? É um termo amplo que designa qualquer forma de pactuação, de contratação de trabalho humano. Mas dentre as modalidades, dentre as espécies de relação de trabalho, nós temos trabalho voluntário, o trabalho autônomo, o trabalho eventual de uma diarista, por exemplo. Temos o trabalho, até coloquei para vocês uma relação de emprego especial, né? Uma modalidade de trabalho especial que é da mãe social. O contrato de estágio, que não é um contrato de trabalho propriamente dito, não é uma relação de emprego. E temos também a relação de emprego. Portanto, relação de emprego é espécie do gênero relação de trabalho. Nós só podemos dizer que se trata de emprego se estiverem preenchidos os requisitos que a legislação trabalhista estabelece. E aí, se estiverem presentes os requisitos que a legislação trabalhista estabelece, vão ser aplicadas as normas que regem a relação de emprego. O conjunto de direitos está previsto na Constituição, no artigo 7º da Constituição, que está previsto na CLT, só se aplica a quem é empregado que atende simultaneamente esses requisitos que a CLT estabelece. E nós temos 3 tipos de relação de emprego. Nós temos a relação de emprego urbana, nós temos a relação de emprego rural e lá no cantinho a relação de emprego doméstica. Para cada uma dessas 3 modalidades, existem requisitos específicos que a gente vai trabalhar um a um. Mas primeiro é importante que vocês saibam que direito do trabalho só se aplica a quem é enquadrado em uma dessas 3 modalidades de relação de emprego. Aí vocês vão pensar assim, professor, mas eu já vi a videoaula passada e lá
você disse que o trabalhador avulso também vai ser regido pelas normas pertinentes ao direito do trabalho. Sim, o trabalhador avulso é aquele portuário que presta serviço com a intermediação de um órgão que a gente chama de órgão gestor de mão de obra, órgão gestor de mão de obra. O que ele faz isso? O que ele faz? Ele vai estabelecer a interface entre o trabalhador portuário, entre o trabalhador avulso e os tomadores de serviços. O trabalhador avulso ele vai ter os direitos de quem é empregado, apesar de não ser ele mesmo empregado, por expressa previsão da Constituição. O artigo 7º, inciso 34 da nossa Constituição, assegura que aos trabalhadores avulsos sejam assegurados os mesmos direitos previstos no artigo 7º da Constituição. Bom, mas então vamos falar um pouquinho aqui da relação de emprego. Quem são os sujeitos da relação de emprego? O empregador e o empregado. Ah, professora, eu já vi que pode acontecer casos de terceirização. A gente pode ter mais uma pessoa envolvida nessa relação. A gente vai ter uma aula específica para falar da terceirização, mas, via de regra, a relação de emprego, ela se dá entre empregador e empregado, é uma relação bilateral, certo? O empregador, de acordo com o artigo 2º da CLT, é a empresa individual ou coletiva que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. E o artigo 2º, parágrafo 1º da CLT, ainda prevê que equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições sem fins lucrativos, associações recreativas, enfim. O artigo 2º, parágrafo 1º, fala da figura de empregador por equiparação. O que é a combinação do artigo 2º com o parágrafo 1º diz para a gente? Que o empregador, gente, pode ser qualquer pessoa física, pessoa jurídica, ente despersonificado. Peraí, professora, falou juridiquês. O que é ente despersonificado, né? O que é pessoa jurídica primeiro? Então, o empregador pode ser a Fernanda, o empregador pode ser a pessoa jurídica, a sociedade que eu constituí com a Isadora, pode ser a Fernanda enquanto microempreendedora individual, então eu posso ter uma pessoa jurídica na qual eu figure como única sócia, né, a figura da MEI, por exemplo. Pode ser qualquer formatação que se dê a uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela é criada, é uma abstração, uma ficção, né, que o nosso direito aceita para fins de praticar atos da vida civil, atos comerciais principalmente. Então, Fernanda pode ser sócia de uma pessoa jurídica. Então, empregador pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. E o que é o tal do ente despersonificado? Por exemplo, um condomínio, por exemplo, a massa falida, o espólio, quando a gente tem, né, a morte do empregador, os herdeiros vão constituir o que a gente chama de espólio. Então, a gente pode ter também essa figura aí, tá? Muito bem. Então, o empregador não precisa exercer atividade lucrativa. A partir do parágrafo 1º do artigo 2º, a gente percebe que não importa se o empregador tem busca fins de lucro, se exerce atividade para o mercado. Ele pode ser empregador, vai ser considerado como empregador da mesma forma. E não há um requisito específico que defina o empregador. Na verdade, o artigo 2º ele fala que o empregador é aquele que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Ou seja, é quem tem empregado, o empregador é quem tem empregado. E o artigo 3º da CLT, ele vai dizer ainda que empregado é aquele que realiza serviço à pessoa física, que presta serviço com pessoalidade, de forma não eventual, onerosa e sob dependência do empregador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para definir empregador, a gente precisa saber como que é a definição de empregado. Então, empregador é aquele que se beneficia do trabalho realizado por uma pessoa física e que, nesse trabalho, essa pessoa física atenda a esses requisitos, que são pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.
Então, a gente vai trabalhar cada um desses conceitos, né, desses requisitos, mas só para vocês entenderem, então, que o conceito de empregador, ele depende, está diretamente relacionado ao conceito de empregado. E nessa definição, vocês perceberam que eu falei que o artigo 2º fala que empregador é a empresa, individual ou coletiva? Mas eu não sei se já tiveram alguma outra matéria dentro do curso de vocês. Empresa, tecnicamente, é o exercício de atividade empresária. Empresa não é um conceito que é adequado, deveria ter usado o artigo 2º. Então, a expressão é a pessoa física, é a pessoa jurídica ou ente despersonificado, não é? Por que o legislador usou, então, empresa? Porque por trás disso tem uma finalidade que é mostrar justamente que existe uma característica importante aí, a despersonalização. Não importa que pessoa física, que pessoa jurídica ou que ente despersonificado é o titular daquele empreendimento, daquele negócio que vai ter empregados, entendem? Então, prevalece, sob a perspectiva do tomador do serviço, do empregador, a impessoalidade. Isso permite, gente, que haja, por exemplo, numa hipótese de sucessão de empregadores, a continuidade da relação de emprego. Por exemplo, Fernanda, sócia de Isadora, nós duas tínhamos lá uma padaria e nós decidimos vender essa padaria para a Stephanie e para o Euler. Eles fizeram uma sociedade, aí a gente vai transferir, vai vender de porta fechada o nosso negócio. Esse tipo de mudança a gente chama de trespasse, é uma relação de natureza comercial pela qual eu vendo uma parte ou todo de uma unidade produtiva, de um empreendimento. Então, nós fizemos aqui um contrato de trespasse e, sob a perspectiva de Gabriel, que trabalhava lá na padaria, o que vai acontecer com o contrato de trabalho dele? Se o empregador é a empresa e esse empreendimento vai continuar existindo, se os novos donos quiserem continuar com o contrato com o Gabriel, eles vão poder. Por quê? Porque o empregador é a empresa, existe a figura da despersonalização, da impessoalidade. Então, quando nós fizemos o contrato de trespasse, houve uma sucessão por outros donos, isso não afeta os contratos de trabalho de quem estava vinculado à padaria, a não ser que os novos donos queiram que todos os empregados sejam dispensados, porque ele vai contratar outros novos. Então, isso significa, essa característica da impessoalidade, ela permite que nós tenhamos a continuação da relação de emprego, que é um princípio do direito do trabalho, a continuidade da relação de emprego. Na dúvida, o contrato continua. Então, essa característica de não importar quem é o titular vai fazer com que haja a possibilidade desse contrato continuar. E se houver a continuação da prestação do serviço, o contrato vai continuar normalmente, a gente só vai fazer na carteira de trabalho uma anotação assim, nas anotações gerais. A partir do dia tal, houve sucessão de empregadores, o empregador passou a ser, aí coloca lá o nome da pessoa jurídica ou da pessoa física que assumiu aquele empreendimento. Então, só para vocês terem uma ideia de qual a importância dessa característica da impessoalidade. Um outro aspecto também que pode ser relacionado a essa impessoalidade, e só para fechar essa questão, a gente vai falar mais aprofundadamente de sucessão em outro momento. Mas a sucessão de empregadores, então, ela é caracterizada quando? Quando nós temos a venda de uma parte ou de todo o empreendimento. Ah, professora, então quer dizer que se eu tenho uma padaria, aí eu vendo um forno, ou eu vendo para outra padaria os tabuleiros, os equipamentos, porque eu não estou utilizando, está ocioso na minha padaria. Isso caracteriza sucessão de empregadores, o trespasse? Não. Tem que fazer a transferência de uma universalidade, de uma parte, de um segmento ou de todo o empreendimento. A mera comercialização de equipamentos, de insumos, isso não caracteriza a transferência de universalidade produtiva. E no caso da sucessão, pode haver a continuação da prestação do trabalho por aqueles que já trabalhavam para os donos antigos, ou não. Se por acaso, eu e a Isadora, quando a gente vendeu a padaria para o Euler e para a Stephanie, a gente tivesse dispensado o Gabriel, e aí o Gabriel, por exemplo, ia propor uma ação trabalhista para pedir o pagamento das horas extras, das verbas rescisórias, quem é que ele ia responsabilizar, quem é que ele ia colocar no polo passivo? O novo empregador.
o novo dono da padaria. Por quê? Na sucessão, gente, o que acontece? O sucessor, ele assume os débitos passados, presentes e futuros. Pode ser que exista no nosso contrato de trespasse, das duas empresas que fizeram esse contrato comercial, uma cláusula dizendo que os novos donos não responderão. Mas isso não é uma matéria que pode ser apresentada na ação trabalhista como matéria de defesa. O que eles vão ter que fazer? Os novos donos vão pagar aquela dívida, aquele crédito trabalhista para o Gabriel, mesmo tendo sido um período em que eles sequer eram os donos. E aí, depois, aquela pessoa jurídica que comprou a padaria vai atrás da pessoa jurídica que vendeu. Então, o sucessor vai ter, numa ação de regresso, uma ação de natureza civil, em face da outra pessoa jurídica, que foi a que vendeu o empreendimento, o direito de pedir o reembolso, o regresso das parcelas que já foram pagas. Então, configura essa sucessão nesse sentido. E também quando a gente tem, por exemplo, uma mera alteração no societária. A empresa deixa de ser uma sociedade limitada e passa a ser uma sociedade anônima. A empresa tinha 3 sócios e um sócio saiu. Esse tipo de alteração na composição ou na estrutura societária também não afeta os contratos de trabalho. Não pode haver alteração nas condições de trabalho dos empregados que vão continuar trabalhando para os sucessores. Se eles piorarem as condições de trabalho, ou se eles anotarem a baixa na carteira de trabalho e continuarem com aquele mesmo trabalhador, essas são medidas que são consideradas nulas no nosso ordenamento jurídico. Então, numa ação trabalhista, se eu tinha um salário de R$ 3.000 antes da sucessão e depois, com a sucessão, meu salário foi reduzido para 2.000, eu posso discutir numa ação trabalhista dizendo o seguinte: houve a sucessão de empregadores, mas conforme artigo 10 e artigo 448 da CLT, nenhuma alteração na estrutura, na composição societária ou em trespasse pode abalar as condições do meu contrato. Então, eu tinha o direito de que fosse mantido meu salário de R$ 3.000. Então, são devidas as diferenças. Do mesmo modo, a nova empresa exigiu a dispensa dos funcionários, mas ela continuou com todo mundo, assinou a carteira no dia seguinte. Pode ser declarada numa ação trabalhista a continuidade da relação de emprego, porque ali a gente tem uma situação de unicidade contratual. É um contrato só que tinha começado lá atrás com os antigos donos e que continuou com os donos atuais. A mera alteração no quadro societário ou um trespasse não pode afetar o contrato de trabalho. Aí continuou, se a pessoa continuou trabalhando, o empregado continuou trabalhando, tá? Então, esses são possíveis desdobramentos dessa característica. Como empregador, a empresa, o empreendimento, não importa quem é o titular, se é Fernanda, se é o Gabriel, se é o Euler, entendem? Então, isso faz com que seja possível a sucessão de empregadores. E um outro aspecto, é possível também a desconsideração da personalidade jurídica. Tecla SAP, né? Para a gente não falar muito juridiquês. Eu falei antes que pessoa jurídica é uma abstração, é uma ficção que o nosso direito permite para que Fernanda, junto com Isadora, Fernanda, junto com Gabriel, junto com Stephanie, estabeleça ali um pacto, né, uma união para praticar atos, por exemplo, de atividade empresária. Então, a gente vai ter um negócio, a gente vai contratar pessoas físicas, pessoas jurídicas, a gente vai assinar em nome da empresa. Mas o nosso ordenamento jurídico também reconhece o seguinte: a partir do momento que essa pessoa jurídica, essa abstração, é utilizada de forma a gerar prejuízo para outros, então, por exemplo, falando especificamente no caso de uma relação de emprego, o meu empregador era a Mecânica ABC Arco-Íris Limitada, era essa pessoa jurídica. Fui lá, propus ação trabalhista em face dessa pessoa jurídica. Não consegui, na fase de execução, encontrar bens, encontrar meios de fazer o meu crédito ser pago com o patrimônio dessa pessoa jurídica, porque não tem patrimônio. É possível, com base no Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, parágrafo 5º, com base no Código Civil, artigo 50 do Código Civil, fazer o inverso, a desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou justificar para o juiz explicando o seguinte: eu tenho um crédito trabalhista,
É um crédito que tem natureza alimentar, porque ele visa prover necessidades como alimentação, moradia, vestuário. Então, daí o caráter alimentar dessa parcela. A pessoa jurídica está insolvente, tem uma sentença que reconheceu o meu direito, um acordo que foi homologado, e não recebi esse meu crédito. Então, eu faço um requerimento para desconsiderar a personalidade jurídica, para que eu possa ir atrás do patrimônio dos sócios, para que eu possa buscar a constrição, ou seja, que seja afetado o patrimônio dos sócios, para que então eu consiga receber o meu crédito na ação trabalhista. Então, essa impessoalidade, o fato do empregador ser a empresa, também vai permitir essa outra prática, essa outra possibilidade, que é o movimento inverso, que é a desconsideração da personalidade jurídica para que os sócios respondam por aqueles créditos. Claro, gente, que primeiro a gente tem que tentar encontrar meios de satisfazer o crédito trabalhista com o patrimônio da pessoa jurídica. Depois respondem os sócios atuais, os sócios que ainda fazem parte do quadro societário. Subsidiariamente a esses dois é que respondem os sócios que já se retiraram da sociedade. Nossa, professora, mas então quer dizer que se eu tenho uma pessoa jurídica, eu tenho que me preocupar com depois? Pode ser que eu sofra uma execução, uma ação trabalhista, seja incluído no polo passivo da execução, porque eu tive empregados lá atrás, acreditando que quem assumiu o empreendimento ia pagá-los e não pagou, e isso pode se voltar contra o meu patrimônio pessoal? Sim. Mas o artigo 10A da CLT estabelece que a responsabilidade dos sócios retirantes, que não fazem mais parte do quadro societário, ela é limitada. Eles só podem responder pelos créditos decorrentes da relação de emprego durante o período que eles foram sócios. Então, a partir do momento que eu saí da sociedade, eu paro de responder pelos novos contratos e os contratos de quem continuou depois da minha saída. Mas eu posso ter que responder por aquela dívida lá de trás, do período que eu era sócio? Sim. Mas aí tem uma outra limitação. Esse artigo 10A da CLT, ele prevê assim, os sócios retirantes, desde que a ação trabalhista seja proposta até 2 anos após a sua retirada formal da sociedade, respondem pelos créditos trabalhistas dos empregados do período em que eles eram sócios. Então, se Fernanda formalizou lá na junta comercial a retirada da sociedade no dia 20 de dezembro de 2019, eu só vou responder pelas ações que forem propostas até 20 de dezembro de 2021. Se a ação for proposta no dia 21 de dezembro de 2021, eu já não respondo mais, porque a lei fala que a ação tem que ser proposta no máximo até 2 anos após a minha formalização de retirada da sociedade, entendem? Então, primeiro a pessoa jurídica, depois os sócios atuais e, por último, os sócios que já se retiraram, mas dentro dessas limitações. Beleza? E em caso de fraude, gente, se ficar comprovado que houve uma manobra entre os sócios, que na verdade ele se retirou formalmente, mas continuou à frente do empreendimento, como sócio de fato, aí, em caso de fraude, não tem esse benefício de ordem, primeiro ir atrás da pessoa jurídica, depois dos sócios atuais e depois dos sócios retirantes. Nesse caso, se houver fraude, os sócios retirantes, eles se misturam no grau de responsabilidade, eles vão ficar no mesmo nível, no mesmo degrau de responsabilidade que os sócios atuais. Claro que tem que ser provada essa fraude, né? Enfim. Então, só para a gente situar para que serve essa despersonificação ou essa impessoalidade, né, sobre a figura do empregador. Além disso, empregador assume os riscos do empreendimento. De onde que eu tirei isso? Na verdade, gente, isso enuncia o princípio da alteridade. O princípio da alteridade, ele decorre desse artigo 2º que eu comecei falando para vocês. Empregador é quem admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. Então, o empregador ele tem um conjunto de prerrogativas que decorre do fato dele ser empregador. Então, ele vai poder, por exemplo, ele tem poder que a gente chama de poder empregatício. Ele tem o poder de dirigir a prestação do serviço. Ele tem o poder de fiscalizar se as ordens diretas e as ordens gerais que ele deu estão sendo cumpridas, e até o poder disciplinar, que é o poder de aplicar advertência,
suspensão, dispensa por justa causa, não é admitida a pena pecuniária no direito do trabalho. Já foi para o jogador de futebol, mas não é mais permitida. Então, o empregador ele tem o que a gente chama de poder diretivo, poder fiscalizatório e poder disciplinar, tudo isso junto, forma esse conjunto de prerrogativas que a gente chama de poder empregatício. Em contrapartida, ele que assume os riscos do empreendimento. Então, independentemente do êxito, do sucesso daquele empreendimento, ele tem que pagar os salários, por exemplo, não é assim? Então, a assunção dos riscos do empreendimento faz com que não seja possível transferir custos, despesas pela realização do trabalho para o empregado. Por que o empregado não pode ser obrigado a comprar o próprio uniforme que ele vai usar para trabalhar para o empregador? Porque quem assume os riscos do empreendimento, pelo princípio da alteridade, é o empregador. Ah, professora, mas já havia algumas situações em que há uma mitigação, em que é amenizado isso, porque transfere uma parte do risco do empreendimento para o empregado, sim. Por exemplo, quem recebe comissão realmente, né? O empregador ele não é obrigado a pagar uma parte fixa, ele pode pagar só salário variável, a gente vai falar de remuneração e comissões numa aula específica, mas só para vocês terem essa ideia, pode ser que no mês ele consiga vender bastante, aí ele vai ganhar R$ 5.000 de comissões. Mas no mês ele não vendeu tão bem, e aí ele vai ganhar R$ 2.000 de comissões. Então, é uma certa transferência de risco para o empregado? De certo modo, sim. Mas lembrando que, nesses casos de comissionistas, de pagamentos variáveis por peça, por tarefa, por hora, o empregador ele tem que assegurar pelo menos o piso da categoria. Então, se, por exemplo, ou o salário mínimo, se não tiver piso para a categoria estabelecida, boa noite, pessoal que está chegando aí. Se não tiver um piso estabelecido, numa convenção coletiva, num acordo coletivo, como vocês viram na videoaula sobre noções de direito coletivo, né? Pelo menos um salário mínimo, R$ 1.100. Mas é uma forma de transferir uma parte do risco do empreendimento do empregado? Com certeza. É outra possibilidade de transferência de riscos para os empregados veio com a reforma trabalhista. Contrato intermitente, que passou a ser previsto pela Lei 13.467 de 2017, ele admite, por exemplo, que o empregador chame o empregado quando houver a necessidade do serviço. Então, vai haver a possibilidade desse trabalhador não ser chamado no mês inteiro, e ele nem vai poder se programar, porque ele não sabe se vai ser chamado ou não. Então, ele não sabe se vai ter trabalho para realizar, não sabe quanto que ele vai ganhar. Então, é bastante criticada essa modalidade de contrato de trabalho intermitente, justamente porque ela deixa o empregado numa situação de absoluta incerteza sobre o trabalho, sobre o salário que ele vai receber, mas a gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas, então, via de regra, o empregador é que assume os riscos do empreendimento, beleza? E para a gente passar dessa parte aí que diz respeito ao empregador, quero só dar uma outra noção para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar de grupo econômico. A CLT, ela traz a previsão no artigo 2º, parágrafos 2º e 3º, do que seria um grupo econômico. Quando entre duas ou mais empresas, na verdade, o artigo fala, havendo dois ou mais entes, cada um com personalidade jurídica própria, ou seja, eles têm autonomia, enquanto pessoas jurídicas poderiam praticar os atos, né, da vida comercial, da vida civil, individualmente, de forma autônoma. Mas entre eles existe uma relação horizontal ou vertical. Como é isso, né? Uma espécie de holding, então existe uma empresa que controla outras empresas, seria uma estrutura vertical. Então, uma empresa do grupo é a que vai tomar as decisões estratégicas, que vai determinar os rumos de cada empreendimento, nós vamos investir nisso, nós vamos expandir em determinado sentido. Então, nesse sentido, existe uma relação vertical, uma figura de uma empresa controladora ou mãe, e outras que são satélites ou controladas. Ou mesmo que não haja uma figura de uma que controla as outras, mas a gente tem uma relação de coordenação entre elas. A gente teria a hipótese do grupo econômico por horizontal, por coordenação. Então, existe mais de um ente, dois ou mais, né? Que entre eles existe uma relação de parceria, então eles decidem juntos
por exemplo, estratégias de marketing, campanhas, né, para melhorar as vendas, enfim, pode ser que haja a possibilidade de utilizar os trabalhadores de outro, por exemplo, um restaurante que é uma pizzaria e um outro restaurante que é um bar de comida, restaurante de comida japonesa, por exemplo. E aí pode acontecer de num dia faltou pessoal na pizzaria pegar e realocar, remanejar os trabalhadores. O pessoal que estava trabalhando lá no sushi hoje vai prestar serviço aqui na pizzaria. Ou, para conseguir comprar mais barato, eles compram bebidas num lote só, né? Então, esse tipo de atuação pode acontecer. Para o grupo econômico se caracterizar, não é necessário nenhum reconhecimento formal, mas, a partir do momento que fica caracterizada a atuação em prol de um interesse comum, que eles atuam em conjunto, pode ser por uma identidade aí de segmento de atividade, ou esse tipo de atuação em conjunto, voltada para um mesmo fim, pode se caracterizar o grupo econômico. E daí, a consequência disso, né? Quem vai ser o empregador? Um deles é que vai assinar a carteira, mas todos os entes desse grupo econômico vão responder solidariamente pelos créditos decorrentes da relação de emprego. Então, se, por exemplo, eu fui contratada pela empresa A, mas a empresa A faz parte do mesmo grupo econômico que a empresa B, não existe nada escrito, nada formalizado, mas na prática existe uma atuação em conjunto, existe uma comunhão de interesses, existe uma integração, e eu consigo provar isso na ação trabalhista, tanto A quanto B respondem pelos créditos decorrentes da minha relação de emprego, apesar de só A ter constado como empregador na minha carteira de trabalho. No sentido oposto, a gente também vai ter a figura do empregador único. Porque se eu, Fernanda, prestei trabalho para o restaurante pizzaria, prestei trabalho para o restaurante sushi, eu vou ter um contrato de trabalho com cada um desses entes do grupo econômico? Não, vai existir um único contrato com o grupo. O aspecto prático de assinar a carteira, basta que um assine a carteira. Nenhum dos dois assinou, então vou propor uma ação trabalhista pedindo reconhecimento do vínculo de emprego, com A ou com B, depende, né, de para quem eu prestei serviço ou para quem eu prestei durante mais tempo. Aí vocês vão ter uma escolha estratégica para fazer, né, dependendo do caso concreto. Mas é só para vocês terem essa noção de que existe a solidariedade dual, solidariedade ativa, no sentido de que todos podem se beneficiar do trabalho de um empregado dentro do grupo. Então, todos os entes que compõem o grupo econômico podem se beneficiar do trabalho. Mas, solidariedade passiva também. O que significa isso? Todos serem responsáveis pelos créditos decorrentes da relação de emprego. Então, eu posso ter um empregador, que é um só, que é a pessoa física, a pessoa jurídica, o ente despersonificado. Pode ser que haja uma hipótese de sucessão de empregadores, então mudou o titular do empreendimento, o sucessor passa a responder pelos créditos presentes, passados e futuros. E pode ser ainda que eu tenha uma relação de grupo econômico. Eu tenho um empregador, mas o meu empregador é o grupo, apesar de um ser aquele que assina a carteira de trabalho. Então, só para vocês terem uma noção do que é a figura do empregador e o que decorre de bônus, poder diretivo, poder exigir o trabalho, né? E de ônus, assunção dos riscos do empreendimento. E a figura do empregado? Se a gente pensar no vínculo de emprego urbano, que é aquele, está dando um reflexo aqui, gente, mas aqui está escrito artigo 2º, combinado com o artigo 3º da CLT, que são aqueles artigos que eu já falei quando a gente falou da figura do empregador. O empregado ou a relação de emprego urbana existirá quando estiverem presentes simultaneamente o que o Maurício Godinho Delgado chama de pressupostos fáticos jurídicos. E aí eu falei na videoaula passada que ele chama de fáticos jurídicos, querendo dizer o seguinte: se existirem no plano fático, se existirem na realidade, automaticamente existirão os efeitos jurídicos. Aí você pode estar pensando assim, professora, mas olha só, eu tenho um conhecido, ou eu mesmo, trabalho com todos esses requisitos aí, não tenho a carteira assinada e eu não vi o efeito automático jurídico
Ninguém me pagou o 13º salário que eu tenho direito de receber por ser empregado. Ah, pois é, mas aí pode ser que seja necessária a declaração da existência do vínculo de emprego. Então, se, por exemplo, vocês ou alguém que vocês conhecem trabalham com esses 5 requisitos, tem a condição de empregado, mas não tem a carteira de trabalho assinada, ou foi feito um contrato de prestação de serviço para camuflar, para fazer de conta que ele não tem vínculo de emprego, ou foi exigido que essa pessoa se tornasse sócia da empresa. Então, ela tem lá 0,01% de participação na pessoa jurídica, para ela não ser tratada como empregada. Mas, na realidade, estão presentes esses requisitos. Aí, o que vai ser necessário? Vai ser necessário o juiz do trabalho, numa ação, declarar, reconhecer que estavam presentes esses requisitos, e ele simplesmente vai declarar, olha, existe o vínculo de emprego aí, desde quando começou a trabalhar com essas características. Então, se isso acontece há 5 anos, declara a existência do vínculo de emprego há 5 anos. E o juiz vai condenar o empregador a pagar as parcelas que decorrem da existência do vínculo de emprego, pelo fato de ser empregado, desde lá de trás. Então, quando eu digo que são pressupostos fáticos jurídicos, significa que, automaticamente, desde lá de trás, já existiu o vínculo de emprego. Se o empregador não anotou a carteira, se o empregador não pagou o 13º, as férias, os direitos que decorrem da condição de empregado, aí foi por descumprimento de obrigação legal e contratual, mas a obrigação já existia desde lá de trás. Então, é nesse sentido que o Maurício Godinho Delgado fala que são pressupostos fáticos jurídicos. O efeito jurídico vem automaticamente com a existência dos requisitos. E também ajuda a gente a entender o artigo 9º da CLT e o princípio da primazia da realidade sobre a forma. De propósito, eu falei aqui, não foi reconhecida a condição de empregado. Ou, outra hipótese, ele foi obrigado a fazer um contrato de prestação de serviços. Ou, outra hipótese, ele foi obrigado a participar de uma sociedade, né, fazer de conta que ele era sócio. Na prática, se ficar comprovada a existência dos requisitos, o que o juiz do trabalho vai falar? Vai falar que não importa o que está formalizado no contrato de prestação de serviço, não importa ter feito ali uma inclusão dele como sócio no contrato social. O que importa é que, na realidade, o contrato é um contrato de realidade, na realidade estavam presentes esses requisitos. Então, essas figuras de pejotização, da pessoa ter que constituir uma pessoa jurídica para fazer um contrato de prestação de serviço, para tentar fingir que não era a pessoa física que estava prestando serviço, sim uma pessoa jurídica, e isso pode ser afastado numa ação trabalhista, pode ser reconhecido que houve ali uma fraude, um ardil, uma manobra, né? Uma tentativa de encobrir os requisitos da relação de emprego. Do mesmo modo, o empregado foi obrigado a ser sócio da empresa. No mesmo sentido, pode ser utilizado o artigo 9º da CLT, que prevê que é nulo o ato praticado com o intuito de fraudar ou deixar de aplicar a legislação trabalhista, certo? E por que tem que ser um trabalho realizado por pessoa física? Porque como a proteção que o direito do trabalho visa estabelecer se dá em torno de bens que são passíveis de serem fruídos pelas pessoas naturais, vida, saúde, integridade física, lazer, né, moradia. Então, são bens que a pessoa física que pode usufruir deles. Então, por isso é que o direito do trabalho se dedica ou se importa com o trabalho prestado pela pessoa física. Além disso, pessoalidade significa que esse trabalho ele tem que ser realizado pela própria pessoa que foi contratada verbalmente ou por escrito. Então, é uma relação que a gente diz que é uma relação infungível. Sob a perspectiva do empregador, a gente disse que não importa quem é o titular, impessoalidade, despersonalização. Mas, sob a perspectiva do trabalhador, é uma relação intuito-persona, personalíssima, infungível. O que significa isso? Esse empregado não pode se fazer substituir por outra pessoa. Então, se a Fernanda foi contratada para dar aula de legislação social para vocês, não pode chamar o pai, o irmão, o avô, por melhor que possa ser a aula, eu não posso me fazer substituir por outra pessoa, porque eu tenho um vínculo personalíssimo. Foi contratada aquela pessoa para exercer aquele trabalho, aquela atividade, certo? Ah, professora, mas existem situações que eu já vi que pode substituir. Por exemplo, professora Cielen, licença, eu estou falando dela porque eu fui contratada e estou substituindo a professora Cielen, né?
É possível que haja algum tipo de situação prevista em lei, licença médica, licença maternidade, ou licença autorizada pelo empregador, ou ainda situações de férias. É possível que o empregador, então, substitua temporariamente aquele empregado sem que isso ponha fim à relação de emprego? Sim, são substituições permitidas pela lei. E para ficar no lugar daquela pessoa, eu posso fazer um recrutamento interno, então eu posso, dentro da empresa, escolher alguém para ficar no lugar exercendo aquelas atribuições de forma plena. Então, a Fernanda está de licença. A gente vai, então, colocar um outro trabalhador para ficar no lugar dela, vai realizar todas as atribuições que ela realizava. Se esse trabalhador substituto, ele vem de uma função para a qual o salário é menor do que a função que ele vai passar a exercer me substituindo, ele tem o direito de receber o mesmo salário em uma situação de isonomia enquanto durar a substituição. O artigo 450 da CLT, a súmula 159 do TST são nesse sentido, de que o empregado recrutado internamente, que vai substituir outro trabalhador durante o período da substituição, tem direito ao mesmo tratamento em relação ao salário, jornada, que o empregado substituído, certo? Ah, professora, mas eu pulverizei o empregador, ao invés de colocar uma pessoa para ficar no lugar substituindo, ele pulverizou essas atividades, dividiu, um pouco para um pouco para outro. Aí, nessa situação, não se aplica essa garantia de salário isonômico para o substituído, porque não é uma substituição plena de todas as atribuições. Posso contratar externamente? Posso fazer uso da terceirização. Então, posso contratar mediante uma pessoa interposta, contrato uma prestadora de serviço que vai me fornecer a mão de obra durante aquele período da licença, das férias que eu preciso para cobrir o empregado que está ausente no período de suspensão e interrupção do contrato. Ou ainda, ao invés de recorrer à terceirização, posso contratar diretamente. O artigo 443 da CLT autoriza contrato com prazo determinado. Então, eu vou contratar alguém durante o período da licença, durante o período da suspensão daquele outro empregado. Quando ele voltar, aí acaba aquele contrato com prazo determinado, certo? Nessas hipóteses de terceirização e de contratação direta com prazo determinado, eu vou inserir esse empregado dentro daquele contexto. Então, vou fazer um enquadramento funcional, tenho que pagar para ele o salário de acordo com o que está previsto dentro da empresa para aquela função que ele vai exercer. Mas aí não é bem a hipótese de salário substituição, que a gente falou no caso de um recrutado internamente, não. É um pouquinho diferente, a gente vai falar quando for falar de equiparação salarial, vou falar mais disso, tá bom? Então, pessoalidade, essa característica de não poder se fazer substituir por outra pessoa. Não eventualidade. O que significa o requisito da não eventualidade? Significa, gente, que a gente não pode ter uma situação de que aquele trabalhador ele vai ser chamado só quando houver uma intercorrência, um evento específico. Então, a não eventualidade, ela significa habitualidade, o caráter de permanência. Então, a prestação do trabalho, a prestação do serviço daquela pessoa, daquele trabalhador, ela é esperada. A ponto de não compareceu, eu poder ligar, ele ocupa um posto dentro da empresa, ele tem uma função dentro da empresa, então existe uma rotina, ele se encaixa dentro de uma rotina do empreendimento, do dia a dia de um empreendimento, entendem? Então, não eventual é aquele que é habitual. Não significa que tem que ser contínuo. Vocês vão ver quando vocês pegarem o material, o roteiro dessa aula, o roteiro escrito, tem pelo menos 4 teorias que tentam explicar o que é não eventual. Tem a teoria da continuidade, que considera que não eventual é o trabalho contínuo, que é realizado sem interrupção temporal, sem fracionamento no tempo. Então, se a Constituição prevê que dentro de uma semana, que tem 7 dias, tem direito o trabalhador a uma folga, preferencialmente aos domingos e também aos feriados, então eu poderia exigir trabalho regularmente 6 dias da semana. Via de regra, né? Se fosse exigir a carga máxima, 6 dias da semana. Então, o trabalho contínuo, para essa teoria, exigiria que essa pessoa se dedicasse 6 dias da semana, sem interrupção temporal. Ou, ainda que a gente fosse flexível, mais da metade dos dias da semana.
Mas essa não é a teoria que é utilizada para a não eventualidade do vínculo de emprego urbano e rural. Nós temos outras 3 teorias que, combinadas, vão dar para a gente uma noção do que é o não eventual para esse fim. Então, essas outras teorias são teoria do evento, então considera-se eventual o trabalho que é realizado a um evento específico. A máquina de lavar quebrou, eu contrato uma pessoa para consertar a máquina pontualmente. Então, ela não vai me prestar serviço de forma contínua, habitual, vai fazer para aquele evento específico. Além disso, teoria da fixação aos fins do empreendimento. O que significa isso? Se é uma atividade que não faz parte dos fins do empreendimento, da rotina do empreendimento, ela tende a ser eventual. Então, por outro lado, o que seria não eventual? É aquela que está ligada à rotina, ao dia a dia do empreendimento. Seja na atividade nuclear, na atividade fim, então, num restaurante, quem trabalha na cozinha, ou quem trabalha, por exemplo, manobrando os carros, né? Tanto faz se é atividade nuclear, atividade fim, ou atividade meio, manobrista, que não está ali na cozinha fazendo os pratos. E ainda a teoria da fixação a um tomador. A tendência é que não existe exclusividade como requisito do vínculo de emprego. Mas, se eu tenho muitos tomadores, então eu sou uma pessoa que presta serviço de consultoria, eu tenho vários tomadores. Isso pode ser um indício de que não há fixação a um empregador como fonte de trabalho. Então, apesar da exclusividade não ser um requisito da relação de emprego, ela pode ser um indício para se concluir se tem ou não o requisito da não eventualidade somado com os demais. Então, em resumo, o que é um não eventual para fins de reconhecimento de vínculo de emprego urbano? É o que é habitual, mesmo que seja só um dia na semana. Sim, por exemplo, um garçom que trabalha nos finais de semana num clube, só trabalha no domingo, mas a presença dele é esperada no domingo a partir de 8 horas da manhã até as 14, por exemplo. Então, para que seja caracterizada a não eventualidade, não precisa ser todo dia, não precisa ser contínuo para fins da CLT e para fins de vínculo rural, certo? Basta que haja essa habitualidade. E essas teorias ajudam, no caso concreto, a gente a investigar. Além disso, onerosidade. É necessário que fique evidenciado que esse contrato foi feito com o intuito de prestar trabalho, então a principal obrigação do empregado é prestar o trabalho, e em contrapartida ele vai receber o salário, vai receber a contrapartida ou a contraprestação pelo trabalho. Ah, professora, mas pode ter uma situação que essa pessoa não recebe pelo trabalho. Aí eu falei na videoaula passada, para a gente saber se era trabalho voluntário, com ânimo benevolente, trabalhei sem expectativa de receber nada em troca, ou se era uma situação de servidão branca, que a gente chama, né? Existem muitos trabalhadores que ainda estão trabalhando em condições análogas a de escravos e que não recebem pagamento efetivo. Então, eu tenho que saber se houve ali uma intenção de prestar o trabalho e receber em troca uma contraprestação ou não. Porque pode ser que não haja onerosidade sobre o aspecto objetivo, não está recebendo, mas tinha a intenção, existia onerosidade sobre o aspecto subjetivo, a intenção era se vincular a título oneroso, ou era realmente um trabalho benevolente voluntário? Então, isso também tem que ser analisado. E o último requisito é a subordinação. Aqui vocês vão ver no roteiro escrito que tem várias questões que envolvem a subordinação. Por quê? O artigo 3º, quando eu li para vocês, né, quando eu lembrei aqui para vocês o que ele diz, ele fala que é sob dependência do empregador, de forma não eventual, sob dependência do empregador. Então, a CLT fala sob dependência, ela não fala subordinação. A subordinação, então, ela é uma construção, ela é um amadurecimento da nossa doutrina, né, dos estudos que vão sendo feitos a partir da nossa realidade e formando uma linha de pensamento a partir dali, e da jurisprudência, um conjunto de decisões que foi sendo repetido num determinado sentido. Então, a subordinação, hoje em dia, é que é considerada como quinto elemento. A dependência, ela não é econômica, ela não é uma dependência técnica, não é isso que é determinante da existência do vínculo de emprego.
Então, não é o fato do empregado depender daquele trabalho para realizar, para prover sua subsistência, não é o fato do empregado saber menos do que o empregador em alguns contextos, que na verdade às vezes nem existe isso, né? A gente tem trabalho intelectual em que o empregado tem maior conhecimento sobre o trabalho que ele vai realizar, porque o próprio empregador que dá as ordens sobre o trabalho, enfim. Então essa dependência, ela é jurídica, essa subordinação ela é jurídica. O que significa isso, né? Ela decorre do contrato subordinário, está sob as ordens de alguém. Estar sob as ordens de alguém inserido num contrato para prestação de serviço, para a produção de um bem. Então, o empregado ele aceita restringir a sua liberdade, ele aceita restringir a sua vontade para, num contexto da prestação de um serviço, no contexto da produção de um bem, seguir as ordens, as diretrizes, as determinações do empregador. Então, se de um lado o empregador tem o poder empregatício, de outro, o empregado está subordinado a esse poder empregatício. São duas faces da mesma moeda. E isso decorre do contrato. É porque o empregado aceitou, naquele contexto, verbalmente ou por escrito, se submeter, acatar aquelas ordens. Não é uma submissão pessoal. E essa limitação da vontade, ela só faz sentido se tiver pertinência com o contrato. Então, o empregador não pode determinar questões relacionadas à vida privada do empregado. Em outro momento, a gente vai falar sobre quais são os limites do poder diretivo, do poder empregatício, para não invadir a esfera da vida privada, da intimidade do trabalhador, né? Da privacidade. Muito bem. Então, a subordinação, nos primeiros momentos que a gente teve as relações no contexto da Revolução Industrial, ela era mais percebida sob o aspecto subjetivo, subordinação direta, ordens diretas sobre o modo de realizar o trabalho, o horário de trabalho, uma fiscalização visual, né? As fábricas elas adotavam uma arquitetura panóptica, de tudo ver. Então, é muito comum nas instalações mais antigas a gente ter uma salinha de vidro e um preposto ou dono da empresa consegue ver toda a linha de produção, né? E com o tempo, essa forma de fiscalizar o trabalho, ela foi mudando. Então, se vocês pensarem no teletrabalho hoje em dia, trabalho remoto, teletrabalho é uma modalidade de trabalho remoto, trabalho à distância, fora das dependências da empresa, com o uso de meios telemáticos. É possível existir subordinação? Sem dúvida, que é possível controlar o momento em que o empregado faz o login, que ele faz o logout. É possível controlar a produtividade dele pela remessa, né, o trabalho que ele remete, que ele submete. Então, não necessariamente precisa de ter uma vigilância, um controle visual, um controle pessoal direto, né? Então, a subordinação ela também foi evoluindo, tal como as formas de explorar o trabalho humano. É possível que haja subordinação, inclusive num trabalho intelectual? Sem dúvida. Trabalho de professor, de médico, de engenheiro. São hipóteses em que pode haver a prestação do trabalho de forma autônoma, sem subordinação? Perfeitamente. Mas também é possível que haja subordinação? Sim. Como que a gente vai saber, então, professora, se o trabalho se caracteriza como autônomo ou subordinado? Vocês vão ter que ver pelo contexto. Esse professor tinha que preencher diário de classe, tinha prazo para aplicar provas, prazo para remeter as notas, tinha que seguir um programa, tinha que submeter o programa a uma hierarquia, a uma estrutura dentro dessa instituição de ensino. Se o professor se atrasasse, ele tinha que justificar, tinha que começar a aula num determinado horário, não podia acabar antes. O professor tinha que fazer reposição, caso não pudesse dar aula naquele dia. Então, esses aspectos mostram que, apesar do trabalho ser intelectual, ninguém entra aqui e fala, quando você for explicar a relação de emprego, você tem que fazer isso assim, assado. Então, ninguém interfere no modo como eu vou dar a aula, mas eu tenho que seguir diretrizes que caracterizam ordens que foram determinadas por um empregador. Então, isso caracteriza subordinação também, tá? E eu falei aqui sobre subordinação subjetiva, mas também já há uma linha há algum tempo, principalmente nos casos em que a gente analisa a terceirização, que considera a existência de subordinação objetiva, integrativa ou estrutural. Subordinação objetiva, integrativa, estrutural, é uma forma de aproximar o elemento subordinação muito do elemento não eventualidade, da teoria da fixação
aos fins do empreendimento. Então, por exemplo, subordinação objetiva é quando eu consigo identificar que aquela atividade que o empregado realiza, ela está inserida dentro de um contexto. Então, ele se subordina, inserido dentro daquele contexto, ele tem que seguir diretrizes, porque ele é uma engrenagem, ele faz parte de um todo para a produção de um bem, para a prestação de um serviço. Então, sob o aspecto objetivo, é essa análise, né? Poderia ser realizado um serviço de ensino, né, uma venda de cursos, sem que houvesse a figura do professor? Não, então, existe ali a atividade do professor, ela está tanto presente sob o aspecto da não eventualidade e também da subordinação. Mas muitos autores consideram que isso não é suficiente, porque eu posso ter trabalho autônomo que está inserido dentro de um contexto, né, que chega numa etapa do processo de produção, por exemplo, um motorista, alguma coisa assim. Então, a Alice Monteiro de Barros, a partir da Vólia Bonfim, que é uma autora também que eu cito bastante nesse roteiro, elas falam da necessidade da gente analisar a existência do poder residual de controle. Então, a gente tem que, além de perceber essa integração, tem que haver uma possibilidade de haver punição. Então, deixando de seguir aquelas diretrizes, esse empregado está sujeito a ser advertido, está sujeito a ser suspenso, dispensado por justa causa. Muito comum hoje em dia, recentemente, eu sei que eu já estou caminhando para me estender mais do que eu deveria, né, gente? Mas só contar aqui um caso que eu acho que vai ser interessante para vocês perceberem. Recentemente, eu representei um empregador num caso em que um professor pediu reconhecimento de vínculo de emprego com essa instituição. Não era uma instituição de graduação, de curso de graduação, não. Eram cursos sazonais, de acordo com editais. E esse professor pediu reconhecimento do vínculo de emprego. E, na sentença, o vínculo não foi reconhecido, foi julgado improcedente o pedido, e um dos aspectos que, na defesa, nós exploramos lá no escritório foi justamente o seguinte: este professor, ele dava aula em vários lugares, ele tinha vínculo como procurador também, né? Então, eram vários os tomadores. Aí vocês vão dizer assim, professor, não está aí no quadro, a exclusividade não é requisito? Não é. Mas a forma como ele lidava com esse suposto empregador, que era o meu cliente, que ele queria que fosse reconhecido o vínculo com essa instituição, era no seguinte sentido: eu tenho aqui meus compromissos com A, com B, com C, com D. E aí a instituição com quem ele queria o vínculo de emprego, que sequer ele colocou no LinkedIn dele como sendo um lugar onde ele trabalhava, e nem indicou essa fonte de trabalho lá, era a última da lista de prioridades. Então, quando alguém ligava para ele assim, professor, posso marcar a aula para o senhor no dia tal? O senhor indicou sua disponibilidade para esse dia. Aí ele falava, não, nesse dia eu tenho reunião, nesse dia eu tenho um compromisso com com meu outro tomador, com meu outro empregador. E acontecia muitas vezes dele marcar a aula e no dia da aula falar, olha, eu estou aqui em São Paulo, não vou poder ir para a aula. E já aconteceu, inclusive, dele comunicar diretamente para os alunos, olha, hoje eu não vou dar aula porque estou aqui em tal lugar, depois a gente marca uma reposição. E ele fazia reposição fora do horário normal de aula. Ele mudava os horários de intervalo. Então, nesse caso, foram vários aspectos, mas eu estou resumindo a história para vocês, né? O que a juíza entendeu? A juíza entendeu e ele falava bem desse jeito, ó, se não marcar nesse dia, eu não posso, eu não vou, já falei que não vou, sabe? Então, a forma como ele se reportava no dia a dia não era assim, mostrava que havia ali negociação. Posso, não posso, nesse dia eu não posso. E quando o interesse dele estava em conflito com o interesse da instituição, prevalecia sempre o interesse dele e nunca houve uma advertência, uma punição, nenhum tipo de sanção. Então, não foi reconhecido o vínculo de emprego e, na segunda instância, também não foi reconhecido o vínculo de emprego porque foi reconhecida a existência da autonomia. Ele tinha liberdade para dizer se ele queria dar aula naquele curso, quais eram os dias que ele podia dar aula no curso. Muitas vezes ele marcava a aula e não comparecia, marcava a reposição de acordo com a disponibilidade, com a vontade dele, e nunca sofreu nenhum tipo de punição. Então, não ficava ali evidenciada a existência de subordinação. Então, nessas situações fronteiriças, de dúvidas,
esses elementos podem auxiliar. E, às vezes, a falta de exclusividade pode ser uma evidência, um indício de que ele gerenciava a sua mão de obra, a sua força de trabalho com liberdade para aquele empregador, de acordo com a conveniência. Entendido? Então, gente, preenchidos esses requisitos, teremos o vínculo de emprego urbano. Para a gente avançar mais um pouquinho, vou falar do rural, do doméstico, depois eu deixo vocês virem comemorar mais aí a vitória do Galo, tá bom? Vínculo de emprego rural. Os artigos 2º e 3º da CLT, combinados com a Lei 5889/73, repetem os mesmos requisitos que a CLT estabeleceu. Então, aqueles mesmos 5. Mas, além disso, ela estabelece que é necessário que o trabalho seja prestado a empregador rural, em propriedade rural ou em prédio rústico. Então, vocês veem que empregador rural, a gente precisa saber o que é empregador rural. A lei fala que empregador rural é quem explora atividade agroeconômica. Então, voltada à lavoura, voltada à pecuária, isso é que seria atividade agroeconômica. Ah, professora, mas e como é que fica a questão assim? Se for uma atividade industrial, mesmo assim vai ser considerado rural, empregado? Aí a gente vai ter que analisar o seguinte: houve alteração da essência? Por exemplo, quando a gente fala de carvão vegetal, apesar das técnicas não serem as mais modernas, né? Apesar da forma de produção ainda ser primitiva, considerando aí a tecnologia disponível para outros tipos de atividade, a transformação da matéria-prima em outro produto completamente diferente vai fazer com que seja considerada atividade industrial urbana e deixe de ser caracterizada como atividade agroeconômica. Então, beneficiamentos em geral, sem que altere a essência do produto, aí sim a gente vai ter um vínculo de emprego rural. Mas se houver uma transformação da matéria-prima in natura para tornar completamente diferente, aí sim, transformar a natureza vai ser industrial urbana. Em propriedade rural ou em prédio rústico, tem a ver com o local. O Maurício Godinho Delgado, ele considera que propriedade rural é que está no perímetro rural. Prédio rústico é aquele que, apesar de estar em perímetro urbano, é onde se realizam atividades agroeconômicas, pecuária, lavoura. Já outros autores, como é o caso da Alice Monteiro de Barros, aliás, como é o caso da Vólia Bonfim, consideram que propriedade rural é aquela em que são empregadas técnicas industriais modernas. Então, tanto faz se ela está na cidade, se ela está no campo, ela não se apega ao requisito do local onde está sendo realizada a atividade. Mas ela diz o seguinte: se forem empregadas técnicas modernas, né, dentro de um processo industrial que não há alteração da essência, tem-se a propriedade rural. Se a gente estiver falando de técnicas rudimentares, é um processo mais artesanal, aí a gente tem o chamado prédio rústico. Em qualquer dessas duas hipóteses, se for explorada a atividade agroeconômica sem mudar a natureza do produto, a gente vai ter o vínculo de emprego rural. E no caso do vínculo de emprego rural, nós aplicamos o conjunto de direitos previsto no artigo 7º da Constituição, na Lei 5889/73, e naquelas previsões em que não houver regulamentação específica nessa lei, a gente aplica a CLT. Então, para empregado rural, Constituição, lei específica 5889/73 e a CLT também. E no caso do empregado doméstico, para a gente finalizar, quais seriam os requisitos? Deixa eu só arredar um pouquinho aqui, gente, para fazer um barulhinho. Aí. No caso do vínculo de emprego doméstico, deixa eu ver se eu consigo mudar esse brilho aqui. No caso do vínculo de emprego doméstico, nós temos o trabalho realizado por pessoa física, com pessoalidade, ou seja, sem se fazer substituir por outra pessoa. Continuidade, o requisito da CLT e do trabalho rural era não habitual. Aliás, não eventual. Aqui é contínuo, a gente vai falar disso. Onerosa e subordinada. Então, até aqui, nós temos 5 requisitos. O que mudou em relação à CLT? A CLT exige não eventualidade e a Lei 150,
Lei Complementar 150 de 2015, ela exige a continuidade. Continuidade é mais do que não eventual. Para essa lei, vai ser importante a periodicidade. Quantos dias na semana? A Lei Complementar 150 de 2015, ela veio depois da Emenda Constitucional 72, de 2013, que ampliou os direitos dos trabalhadores domésticos, pegando incisos do artigo 7º da Constituição que não eram estendidos, que não eram aplicados aos domésticos, tais como os referentes à jornada de trabalho. A jornada de trabalho do doméstico ela não era tipificada até a Emenda Constitucional 72, e essa Lei Complementar 150 ela veio regulamentando o trabalho doméstico em substituição à Lei 5859 de 72. E ela estabeleceu, finalmente, um critério objetivo, porque na lei antiga, na Lei 5859 de 72, falava que para que fosse reconhecido o vínculo doméstico, era necessário o trabalho contínuo. E a gente ficava na dúvida. Alguns autores falavam, contínuo é a mesma coisa que não eventual. Outros falavam, não, contínuo tem que ser 6 vezes na semana. Então, existia essa dúvida. O que a Lei Complementar 150 fez? Disse que contínuo, para fins de vínculo de emprego doméstico, a gente precisa que seja mais que 2 vezes na semana. Então, quem tem aí, né, diarista ou que tem empregada doméstica, já pensa o seguinte: se ela vai 2 vezes na semana, isso não é suficiente para caracterizar o vínculo doméstico, a não ser que eu queira colocar, né, anotar a carteira de trabalho dela. Mas se vai 2 vezes na semana, eu posso tratar como diarista, trabalho eventual. Se ela vai 3 vezes na semana, já está atendido o requisito da continuidade. Se estiverem atendidos os outros requisitos simultaneamente, aí eu vou ter o vínculo de emprego doméstico, certo? Então, contínuo é o que se realiza 3 vezes, pelo menos, na semana. Pode ser mais. Além disso, a lei exige que o trabalho seja realizado à pessoa ou família, no âmbito residencial dessa pessoa ou família, e sem fins lucrativos sob a ótica do tomador. Então, são 8 requisitos para a caracterização do vínculo de emprego doméstico. Percebam o seguinte: sem fins lucrativos. Quando a gente falou do empregador rural, a gente não disse que explora atividade agroeconômica? E para o vínculo de emprego urbano, tanto faz se tem fins lucrativos ou não? Então, para o vínculo urbano, tanto faz se o empregador exerce atividade voltada para o mercado ou não. Para o vínculo de emprego rural, é necessário que explore atividade agroeconômica, tem que ser voltada para o mercado. Para o vínculo de emprego doméstico, não pode o tomador ter proveito econômico com a atividade realizada. Então, tem que prestar serviço para uma pessoa ou para uma família. Então, para um casal, para pai, mãe, filhos, qualquer estrutura familiar, não importa. A pessoa, mesmo que entre eles não exista relação de parentesco, por exemplo, se eu estiver falando de amigas que moram juntas, 3 amigas moram juntas e vão contratar uma pessoa, perfeito, se enquadra aqui, a pessoa ou família. O que importa, gente, é que a finalidade desse serviço, que ele tenha valor de uso e não valor de troca. Em âmbito residencial, significa que vai se dedicar, aquela pessoa contratada, ela vai se dedicar a atividades que vão ser utilizadas no dia a dia, que vão beneficiar aquela pessoa, família, no dia a dia. Então, ela vai lavar, passar, cuidar da comida, vai organizar a casa, vai ser professora, vai ser cuidadora de idoso, vai ser motorista, vai ser piloto de avião. Vai, professora, como assim? Piloto de avião? Enfermeira? Eles não são empregados urbanos? Se estiverem presentes esses requisitos, não importa a formação técnica, a formação intelectual, a formação acadêmica desse profissional. Se ele realiza um serviço que tem só valor de uso para aquela pessoa ou família, mesmo que seja um piloto de avião, mesmo que seja uma professora particular, mesmo que seja uma cuidadora de idoso, que tenha curso de enfermagem, todos eles são empregados domésticos. Mas eu quero colocar na carteira que é cuidadora de idoso. Beleza, vai se enquadrar na modalidade de emprego doméstico. Coloquei lá que é babá, professora particular. Todos eles são domésticos, porque não importa a formação
intelectual, formação acadêmica, formação técnica desse profissional, desde que ele esteja se dedicando a uma pessoa ou família no âmbito residencial dessa pessoa ou família. Do mesmo modo, não é possível que um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, tenha uma empregada doméstica. Por quê? Porque ali a gente tem uma atividade que é realizada por um profissional liberal no contexto em que ele vai prestar serviço para alguém. Ou a gente tem uma pessoa jurídica, uma empresa, ou tem a Fernanda exercendo atividade empresarial. Então, doméstico só no âmbito residencial, onde as pessoas se dedicam a... O que é esse valor de uso, né, professora? Significa que eu não vou tirar proveito daquela atividade, lavar, passar, cuidar da casa, dar aula para o meu filho, cuidar dos meus pais idosos, motorista, eu não vou utilizar aquela atividade daquele empregado para o fim de obter lucro, para inserir aquela atividade na prestação de um serviço ou na produção de um bem com o qual vou me beneficiar economicamente. Entendem? Então, quando eu falo sem fins lucrativos, sob a perspectiva do tomador, significa que o tomador não vai fazer uso daquilo para produzir algo que vai lhe trazer proveito econômico. Entendido? Então, e outra coisa importante, no âmbito residencial, é possível que a gente tenha um trabalhador externo, falei motorista, pode ser que ele nunca entre na casa, o piloto de avião, pode ser que ele nunca entre na casa da pessoa. Então, aqui, no sentido que a lei quis dar, era no contexto residencial, para pessoa ou família, né? Então, mesmo que seja um trabalho externo, pode ser doméstico? Sim, tá? Então, tomem cuidado. Aí eu quero ver se vocês entenderam mesmo. E se eu tiver uma pessoa que trabalha lá na casa de campo da família, é possível enquadrar como âmbito residencial? Perfeitamente. Se naquela casa, naquele sítio, naquela fazenda, não está sendo realizada atividade que visa fins lucrativos e o benefício lhe é um valor de uso para aquela pessoa ou família, a pessoa vai tinha uma horta lá. Ela cultivava a horta. Não passa a ser atividade agroeconômica? Ah, depende do que fazia com essa horta. Por quê? Porque se era para consumo da família, não é econômica. É uma atividade voltada à agricultura, à exploração, né, plantio, mas não tem a finalidade econômica, não é para venda, não é para o mercado. Ah, mas aí começou a sobrar. E eles começaram a levar para a vila, porque tinha lá uma feirinha no final de semana. E aí, com esse dinheiro, esse dinheiro da venda era dado para o patrão. Então, o patrão passou a ter proveito econômico. Isso descaracteriza o vínculo doméstico e esse vínculo vai passar a ser rural. Entendido? Então, é possível que haja essa mudança. Outro exemplo. Eu tinha uma empregada doméstica que trabalhava na minha casa e aí os meus filhos se casaram, a casa é muito grande, vou alugar quartos, vou transformar minha casa numa pensão. Essa empregada doméstica, ela começa a cozinhar para os hóspedes, ela arruma os quartos e os hóspedes pagam pela estadia deles. Aí eu tenho uma atividade sem fins de lucro, sob a perspectiva do tomador? Não. Aí, nesse caso, eu vou ter vínculo de emprego urbano, deixa de ser vínculo doméstico e passa a ser vínculo de emprego urbano. Ah, mas por que tem que mudar, né? Por que muda essa relação? Porque, gente, apesar de ter havido uma extensão de direitos para os trabalhadores domésticos, na prática ainda não há uma exata equiparação, uma exata equivalência de direitos entre domésticos e urbanos e rurais. Isso ainda é resquício, né, da nossa colonização, do trabalho escravo, ter existido no Brasil formalmente até 1888, na verdade, ter continuado existindo durante muito tempo, e até hoje ter trabalhador que trabalha em condições análogas a de escravo. Então, isso é resquício desse momento. Mas, então, se houver essa confusão, se faltar esse requisito, que é um primeiro que a gente deve tentar analisar, pode ser reconhecido o vínculo de emprego rural ou vínculo de emprego urbano, certo? E, para finalizar, quando eu falei do trabalho autônomo, eu esqueci de comentar. Existe, eu não sei se eu coloquei para vocês no final do roteiro da aula de hoje, uma lei que trata do contrato de parceria entre os profissionais de salão de beleza e os salões de beleza. Então, depois eu queria que vocês dessem uma lidinha lá, porque é possível que
numa relação de um cabeleireiro, maquiador, se seguir os requisitos que estão ali na lei, for feito um contrato escrito com o salão de beleza, constando quais são as obrigações do profissional, como que ele vai receber o provento, o pagamento pelo trabalho dele, o valor que o salão vai fazer a título de retenção para questões gerenciais, e também descontando ali recolhimento previdenciário, etc., não vai se formar vínculo de emprego. É um contrato é um exemplo, né, de contrato de parceria, em que esse profissional vai ser tratado como autônomo. Da mesma forma que um motorista, né, no transporte autônomo de carga pode não ter vínculo de emprego com o beneficiário do serviço dele. Né? Então, esses aspectos que envolvem, que dão margem para a gente ter dúvida se era subordinado, se era autônomo, se era parceria, esse tipo de situação, vão ser inúmeras situações que a gente vai viver, né? Eu vou disponibilizar para vocês no Drive da disciplina algumas decisões, desse caso meu, por exemplo, do professor, vou colocar lá para vocês, de casos em que o empregado teve que fazer parte do quadro societário de uma empresa, que o juiz declarou fraude e reconheceu o vínculo. E já para introduzir para a nossa próxima aula, eu vou colocar decisões que envolvam vínculo com o Uber. Decisões no sentido de não reconhecer o vínculo com a Uber e outras decisões no sentido de reconhecer o vínculo com a Uber, porque na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Dúvidas, pessoal? Muita informação, né? Mas quando a gente fala de vínculo de emprego, é muita coisa, a gente ainda falou de sucessão, grupo econômico, então era para trazer essas luzes aí para vocês. A segunda atividade avaliativa, que a gente deixou ela para janeiro, ela provavelmente vai ser um estudo de caso a partir de uma situação que eu vou descrever para vocês tentarem dizer se ali tem vínculo de emprego urbano, rural, doméstico, trabalhando, explicando esses requisitos. Então, é muito importante essa aula de hoje para a atividade avaliativa número 2, e esse roteiro que eu vou disponibilizar para vocês, assim que a gente acabar aqui a aula, eu já vou colocar lá no Drive, tá bom? Me digam aí, tudo certo? Deu para acompanhar? Por mim, tudo certo. Beleza, Isadora, obrigado, querida. Fernanda, obrigada. Stephanie, Andressa, Euler. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre os trabalhos, a gente pode conversar lá pelo WhatsApp também, tá? Estou à disposição de vocês. Obrigada, professora. Boa Obrigada, noite. professora. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso para vocês, viu? Boa noite, Fernanda. Vou colocar lá no YouTube o link.